Em To Be Hero X, nós somos apresentados a muitos personagens interessantes. Os 10 protagonistas centrais da obra trazem em si 10 histórias muito cativantes. Porém, quando eu estava assistindo a obra pela primeira vez, um arco em particular me chamou muita atenção. E esse foi o arco do Isou, um personagem que, mesmo praticando atos terríveis durante toda a trama, tem uma história de origem muito bem escrita e principalmente muito bem executada, algo que grande parte do público tem muita dificuldade em compreender a respeito do personagem, algo que a gente vai dissecar a fundo no vídeo de hoje. Bom, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar sobre o Isou. Antes de mais nada, eu acho válido a gente começar falando não do Isou que protagoniza esse vídeo e o arco na série, o Yang-Chen, mas sim o Isou original, e sobre o que ele representa dentro da obra, algo que vai ser de extrema importância no arco do novo Isou. No mundo de To Be Hero X, o poder é dado pela confiança. Quanto mais a população confia em um indivíduo, mais poderoso esse indivíduo se torna, com seus poderes sendo derivados de sua imagem pública. Nesse contexto, o Isou é um herói misterioso, que sempre usava um capacete. Um homem reconhecido como herói, mas pouco conhecido como indivíduo. O que repercutia mais era o que ele representava para a população, a esperança. O Isou era um símbolo, alguém que lutava pelo bem independente da situação, um verdadeiro herói. Durante o arco, pouco se fala sobre o velho Isou de fato. Isso porque a obra não precisa que você saiba sobre ele, sobre quem ele é, mas precisa que você saiba o que ele é, um símbolo, nunca tirando o capacete, pois fama não era importante para ele, não era mais do que realmente fazer o bem aos outros. Paralelamente a isso, nós temos o Yang-Chen, um jovem órfão que foi salvo pelo Isou na sua infância, desde então nutrindo uma grande admiração por ele. Só tem um porém, o Yang-Chen sofre com uma falta de confiança e autoconfiança extrema, o que é representado pelo seu índice de confiança ser zerado. A princípio você, como espectador, não sente nada além de empatia e até certa pena dele. Alguém que só queria conseguir, por exemplo, chamar a garota que gosta para sair, mas não consegue por sofrer com essa falta de confiança. Vive como um ator em peças infantis fazendo o papel do próprio Isou, quando na realidade sonhava em conseguir se encontrar com o seu ídolo. Tudo isso, no entanto, muda quando ele acaba se envolvendo em uma confusão, indo salvar o irmãozinho da garota que ele gostava, finalmente começando a viralizar quando o vídeo dele fazendo isso é gravado. E como ele estava vestido de Isou nessa ocasião, ele passa a ser conhecido como o novo Isou. E é aqui que as coisas começam de verdade, porque é quando a confiança dele sobe que a real personalidade do Yang-Chen aflora. Agora o mundo tinha 2 Isous. O mais velho continuava realizando seu trabalho, sendo reconhecido como o grande herói que sempre foi, porém lentamente o mais novo roubava os holofotes e a atenção para si, isso porque ele tirava o capacete, interagia com os fãs, algo que faz o público, principalmente o mais jovem, se afeiçoar mais com ele. Eu gostaria de ressaltar particularmente que essa parte é extremamente bem feita e bem executada na obra. Toda a forma como a rixa dos 2 Isous é demonstrada através do público, com ambos os Isous atraindo tanto o público mais velho quanto o mais jovem, é realmente interessante e bastante crível. As pessoas já gostavam do Isou, então quando aparece alguém que tem os mesmos poderes, o mesmo nome, porém muito mais acessível, obviamente ele atrai mais atenção para si do que o Isou original. Um momento que enfatiza muito bem isso é a multidão gritando pelo Yang-Chen após a cena do tribunal. Além disso, o próprio Isou mais velho também diz que não se incomoda com o que está acontecendo em relação a isso, novamente demonstrando o quão íntegro ele é. Ele não se importa que existam 2 Isous, desde que os 2 estejam lutando pelo bem. Um outro tópico que eu também quero abordar, como eu disse, é a personalidade do Yang-Chen, e como ela vai aos poucos se mostrando cada vez mais corruptível durante todo o arco. Veja bem, não é que a essa altura o personagem seja um vilão. Ele sim vai cometer diversos atos terríveis mais pra frente na cronologia da obra, mas nesse instante, ele era só um jovem inseguro que começou a ganhar fama muito rápido. O reconhecimento que ele sempre sonhou conscientemente ou não. E é esse reconhecimento que aos poucos vai mostrando outros lados dele. Um lado um pouco mais egoísta negativamente, onde ele pensa pouco nos sentimentos das pessoas à volta dele e lentamente vai perdendo a sua empatia. Um lado mais mesquinho, com um desejo de adquirir mais fama, e principalmente um lado muito mais violento, com ele surtando em diversos momentos. Tudo isso chega ao ápice quando seu amigo Shang Chao acaba sendo assassinado. O Yang-Chen teve a chance de o salvar, mas hesitou,
pois ambos eram apaixonados pela mesma pessoa. E esse evento, essa hesitação que ele teve, acabou gerando consequências gravíssimas. Mesmo sabendo que poderia ter salvo seu amigo naquela noite, o novo Isou é consumido pelo ódio e pela vingança, sendo influenciado a jogar a culpa no velho Isou. E veja bem, esse ato, o fato dele ter abraçado essa manipulação, por si só já guarda muito significado. Primeiramente, o Yang Chen inconscientemente rejeita a própria culpa, rejeita que a morte do seu amigo possa ter sido causada pelo seu egoísmo, e por isso joga essa culpa nas costas de outra pessoa. Em segunda instância, também é possível perceber o simbolismo que essa ação guarda. O fato dele jogar a culpa da morte do Shan Qiao no velho Isou, alguém que possuía não só o mesmo nome, mas representava o mesmo que ele, quase que como um reflexo do Yang Chen admitindo seu erro inconscientemente. Logo após isso, ele vai até a imprensa e anuncia que desafiou publicamente o velho Isou para um duelo, para decidir quem fica com o título de uma vez por todas. E se você assistiu esse arco, você com certeza chega nessa cena com um gosto muito amargo na boca. Você viu a trajetória dele e criou apego por ele, sabe pelo que ele passou para chegar ali. Por outro lado, o velho Isou definitivamente também não é uma pessoa ruim. Então, uma pergunta se forma na sua mente quando você vê isso. Por quê? Por que a luta precisa acontecer? O Yang Chen poderia simplesmente largar o nome do Isou, porque ele precisa da identidade do Isou e não pode criar a sua própria identidade. Ele, inclusive, fala anteriormente que não queria roubar a identidade do Isou. Então por que ele está fazendo isso agora? No arco anterior nós temos uma situação que funciona como um paralelo perfeito para isso, onde o Lin Lin resolve deixar de ser o Nice e é imediatamente abraçado pelo público, que viu que ele era realmente uma pessoa altruísta e que só queria fazer o bem. Se o Yang Chen resolve fazer isso, demonstrar as boas características que tem, e continuar tentando ser um herói mesmo sem o nome do Isou, ele com certeza conseguiria o apoio do público. Mas tem um motivo do porquê ele não fez isso inicialmente. Porque ele gostou de ser o Isou. O Yang Chen sempre teve suas características egoístas, elas só não afloraram em si pela sua falta de autoconfiança. Quando ele passou a ganhar isso, ele deixou esse lado muito mais aparente. Para ele, o Isou é mais do que um nome. Ser um herói é mais do que salvar os outros. Era o que fazia ele se sentir especial. Novamente frisando o que eu disse antes, ele não era um vilão por ter esse pensamento, de forma alguma. O Yang Chen não era alguém com intenções ruins. Ele era apenas um jovem perdido e que ganhou um propósito enorme. E isso é algo que ele não descartaria, não importando o que ele precisasse fazer para isso. Por isso ele continua persistindo o tempo todo em ser o Isou. Quando o Shan Qiao morre, o objetivo não é só continuar sendo o Isou. O objetivo agora é destruir o outro Isou, meio que como um verdadeiro reflexo dele jogando a culpa nele mesmo, no Isou, porém no outro Isou que existia nesse momento. Um bom paralelo para isso, também com o Lin Lin, é que o Lin Lin é alguém que, por mais que também não possuísse nenhum tipo de autoconfiança ao assumir o papel do Nice e ter sua personalidade aos poucos mudada pelo índice de confiança, ainda assim conseguiu manter a sua mente íntegra, manteve seu caráter e não se deixou levar dessa forma. A diferença entre os dois é que o Yang Chen realmente já possuía essas características ruins antes mesmo de se tornar o Isou, e é justamente esse comportamento que o leva até a batalha final entre os dois. A batalha final começa e logo de cara nós já notamos um belo contraste entre os dois personagens. Enquanto o velho Isou diz que não tinha interesse na batalha, o novo não só o desafiou, como também armou um plano para que fosse possível vencer. Uma luta que é um show de animação e narrativa, assim como tudo na série, porém ainda assim te deixa um pouco temoroso sobre o que está acontecendo. Afinal, como eu disse, torcer pro Yang Chen não parece certo nessa situação. Vamos testemunhando enquanto o velho Isou é lentamente colocado contra a parede até ser completamente derrotado, morrendo ali no campo de batalha. O índice de confiança dos dois Isous acaba por se misturar após a morte de um deles. Afinal, com isso toda a atenção, fama e confiança foi pro novo Isou, que adquiriu não só mais poder, mas também parte da personalidade e dos traços do antigo. Traços esses que acabaram o deixando muito pior. Yang Chen acabou não só mantendo seus traços ruins, mas agora absorveu a falta de socialidade e isolamento do seu antecessor, algo que acabou amplificando e destacando ainda mais o que já havia de ruim nele mesmo.
Isso é representado não só pelo fato dele agora só andar de capacete e nunca mostrar o rosto como o velho Soul, mas também ter perdido o mesmo braço que ele na batalha final. O verdadeiro novo Soul que nasceu nessa batalha final não só se tornou muito mais maligno do que antes, como também herdou as principais características ruins que ele mesmo e o velho Soul possuíam para si, algo que o deixou tão instável e tão deslocado do mundo e da sociedade ao redor dele, que ele aparentemente perdeu qualquer empatia ou tato social, não se importando mais em matar ou entrar em conflitos com heróis apenas para se beneficiar. Tanto faz se ele é manipulado ou não. O real ponto é que ele chegou a um nível onde também se tornou extremamente problemático. Tão problemático que apagou a própria identidade, não se reconhecendo mais como o Yang Chen que um dia foi. Agora ele é o Soul, e só o Soul. E tudo isso vindo de um jovem inseguro, que queria se tornar um herói assim como o seu ídolo, porém acabou caindo para os próprios demônios, se tornando não só responsável pela morte dele, como também se tornando alguém que é a antítese do que o seu antecessor representava. Eu realmente gosto do Soul, ele é um dos meus personagens favoritos de To Be Hero X, e eu realmente gostaria que todo mundo que assistisse essa obra conseguisse aproveitar esse personagem e essa escrita belíssima que ele tem, mesmo que ele seja um personagem de caráter tão ruim. Ele é muito bem escrito e eu acho que isso conta muito pro personagem. Mas bem, por hoje é isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!